O que é o estados de ego? Estados de ego são, eu tenho o estado da criança em 3 categorias, a gente vai falar de estado e categorias, né? O estado da criança é um estado de ego onde eu tenho ali uma adaptação que eu aprendo muitas vezes na vida. Eu tenho ali a criança que é mais livre, você já viu aquela criança que chega, brinca, bagunça, pula no sofá? Quando você éramos crianças, a gente tem espaço muitas vezes para essa criança brincar no dia de hoje. Essa parte nossa é um estado de ego que a gente faz uma piada quando a gente encontra. Quem tem aqui aqueles amigos, amigas lá da infância, lá do comecinho da vida, que a gente se diverte, a gente tem piadas que são daquela época, a gente tem brincadeiras que parece que só ao encontrar essa pessoa a gente já entra nesse estado mais jovial, mais criança, né, e fica mais livre. A gente chama esse estado, né, de criança livre. É uma criança que é liberta, ela tem uma troca de afetos mais natural. E tem um segundo modelo, um segundo processo, que é uma criança que começa a conhecer regras, começa a entender ali alguns espaços, onde ela pode, onde ela não pode fazer. O pai vem e fala, olha, a gente vai na casa da avó Betânia, né? A avó Betânia, você tem que sentar no sofá e você não pode fazer nada. Lá você não pode fazer barulho, você não pode brigar, você tem que ficar quietinho. Então essa criança vai se adaptando. A gente chega na escola, a gente tem ali algumas regras, eu tenho que estudar, eu tenho que passar de ano, eu tenho provas a serem feitas, eu tenho trabalho, eu tenho tempo para me programar para poder fazer tudo isso, eu tenho banho a ser tomado. Então a gente vai conhecendo algumas regras que nós chamamos de adaptações. Adaptações essa que lá no estado de ego da criança a gente vai entrando no processo chamado estado de ego criança adaptada, que é quando a gente vai entendendo ali os limites da vida, o que a gente pode ou não fazer, e cada um desses estados que eu estou falando, eles vão trazendo algumas características. A gente vai chegando próximo à vida adulta, a gente tem um terceiro categoria no estado de ego, quando a gente vai trocar afetos com a vida, chamado de adulto, né? O estado do adulto é aquele estado mais produtivo, é o estado onde a gente olha para o lado, tem metas, objetivos, é onde a gente consegue conquistar as coisas, a gente passa, sabe jogar aqui a longo prazo. Então vou passar um tempo aqui nesse trabalho, vou passar um tempo aqui nessa relação, eu entendo que se eu agora for muito solto aqui, brincar, brigar, ou se eu reagir aqui ao que a pessoa está fazendo, ela não vai entender. Então vou aceitar aqui um pouco, e aí a gente vai tendo esses jogos de troca. Um quarto estado de ego é o estado que a gente tem chamado do pai. O estado do pai é quando a gente cuida de alguém além da gente. Então tenho 2 estados do pai, o estado do pai crítico e o estado do pai amoroso. O pai crítico é um pai que ele vai olhar e ele tem que colocar disciplina sobre as coisas. É um momento da vida onde a gente tem que colocar aquelas regras para a criança se adaptar. A gente vai colocando limites, espaços, vai olhando para as pessoas e vai percebendo erros, onde a gente troca afetos de maneira às vezes mais incisiva, maneira às vezes mais crítica. E o quinto, o estado do pai amoroso, é um estado que normalmente os vovôs, as vovós, é um estado do ego, onde ele consegue tocar, que é um pai que é cuidador, é uma pessoa que quer trocar afetos, entregando, cuidando, zelando por. Quem aqui entra às vezes nesse estado, né, e a gente tem ali esses estados, é que nem uma máquina de som, sabe, de áudio, onde a gente vai mais desse, menos desse, e nas relações a gente vai tendo uma modificação nesses 5 espaços, né? A criança adaptada, a criança livre, a criança adaptada, o adulto, o pai crítico e o pai amoroso. Então a gente vai tendo como se fosse um painel de controle, mais de um, menos de outro, e é o que vai dando as características de como a gente vai se colocando na relação, existindo para o outro, como a gente decide existir nas trocas que a gente faz. Onde eu quero chegar aqui? Então imagina você naquela situação que eu trouxe de exemplo, lá na empresa, você está lá e chega o chefe e diz assim, olha, você vai ter agora, né, uma situação para ficar depois do horário, como eu usei de exemplo. Aquela pessoa normalmente vai ativar, subir um pouquinho mais o adulto, ela pode xingar internamente o chefe, né, falar vários turpilóquios para ele. Turpilóquios são palavras para auferir ao trem baixo calão, né, para diminuir em outrora aquele que estava em relacionamento positivo. Então ela vai falar ali alguns palavrões, mas ela vai ficar, ela vai provavelmente ligar para o marido, para a esposa, vai falar, olha, eu não vou poder ir porque eu tenho uma reunião. O que ela fez? Dentro das 2 relações que ela tem, ela vai ter que entrar no jogo psicológico, na troca de afeto,
Então ela olha o chefe e fala, se eu me posicionar aqui, eu posso perder o emprego. Então ela olha as consequências de longo prazo e ela olha ali para a criança livre dela, o Estado chama criança livre, mas a gente tem até hoje, tá? Ela olha ali para a criança livre, puxa, mas eu ia sair, eu ia jantar, ia ser a diversão. Mas se eu for agora, meu marido e minha esposa vai entender. Meu marido e minha esposa, eles vão conseguir ficar numa boa sobre isso. Eles vão saber que eu tô aqui no trabalho e tudo bem, eu marco outra vez com eles. Então, normalmente, dentro das relações mais próximas, dentro das relações mais íntimas, a gente troca afetos, colocando sobre eles um peso. Quando a gente está querendo conquistar uma relação, a gente tem mais capacidade de abrir mão de algumas coisas e mais potência para enfrentar situações como essa. Vamos imaginar que a gente tivesse, vamos mudar um pequeno contexto nessa história. Se nessa relação a gente tivesse ali a certeza que fosse o último encontro com aquela pessoa, se a gente não tivesse uma outra oportunidade para se encontrar com ela novamente, o que a gente faria? Muito provavelmente a gente ia olhar para a vida e ia falar assim, peraí, é meu último encontro, eu tenho esse chefe querendo mais uma reunião, ele direto está falando sobre essas reuniões. Provavelmente eu ia chegar, chefe, olha, hoje eu tenho um encontro e eu não posso adiar, hoje eu não tenho como ficar, eu posso ficar um outro dia, só peço que você me avise antecipadamente. Então os jogos vão mudar, nesse momento a gente tem uma conduta, uma postura existencial um pouquinho diferente das outras, está fazendo sentido? A gente passa a responder de maneiras diferentes. Por qual sentido? Por sentido que a gente entende o peso que tem os afetos que a gente troca.